Pessoal, continuando aqui, né? Nós vamos aí ver. Eu acredito que aquela hora foi a situação aí do tempo mesmo, né? Parte 2 aqui de processo penal, dia 17/8/2020. Olhando na tela para Ana Paula, a mulher de Jucuruçu. Tá me devendo 1 quilo de queijo e não deu ainda, mas vamos lá. Isso vai ficar gravado para todo o Brasil. Toma vergonha, professor, que eu já levei 1 quilo de queijo para você. Sim, mas aquilo foi na matéria Direito Penal 4, né? Nós estamos em outra matéria agora. Tá bom, então eu vou levar um para essa matéria, então. Pronto. É assim que funciona, pessoal. Vamos lá. Gente, eu não estou conseguindo admitir outro pessoal. Tem muita gente para entrar aí, viu? Vamos lá. Júlia, você entrou aí? Tô aqui. A edição de... Ah, tá aí já. Eu não tá aparecendo aqui não, o povo não, hein? Para poder admitir. Agora danou tudo. Você falou 5 minutos. Eu falei 5 minutos? Foi? Não, eu acho que deve ter gente aí já. É porque eu não tô conseguindo. Tira do compartilhamento de tela. Vou tirar aqui. Ah, não tem ninguém não. Tá todo mundo aí. Ah, tá. Beleza. Aí saiu a tela agora, né? Saiu. Não, tá aqui. Não, Aí. pra mim tá aqui ainda. Ah, então pronto, vamos lá. Se aparecer mais alguém aqui, a gente vê. O que Beleza. acontece? Gente, eu parei no princípio da autorresponsabilidade. Vamos lá para a audiência contraditória. Patrick tá com sono da zorra. Sara, não faz essa cara não, hein? Que eu tô do jeito que você pediu. Escrevi o roteiro aí. Não briguei com ninguém. Tá ótimo. Não briguei com ninguém. Você vê que eu não briguei com ninguém. Tá perfeito. Tá? Rapaz, diz que tem gente pra aceitar aqui, mas eu não consigo ver, velho. Só tem 16 até agora. Tá faltando mais. Mas eu não consigo ver todo mundo aqui pra aceitar. Agora que enrolou, peraí. Aqui, rapaz, achei agora. Pronto, vamos lá. Eu só vou concluir aqui pra gente não ficar perdido aqui. Michel aqui, todo mundo agora, sim. Alex. Misael. Tirou seu áudio, prof. Papai, quando eu fui trabalhar na Intel, eu tenho que falar preto da Oi? Desligue os áudios aí, pessoal. Gente. Jonathan está mudo. Foi eu. É a live de Dr. Jacques. Eu fechei que eu ia falar uma parada aqui, não dava pra poder vocês ouvirem, não. Calma aí. Ah, tá. Eu ia Tá dar bom aí. Foi um momento de discussão aqui, entendeu? Foi um momento de discussão aqui. Mas é bem que Alex aguenta a resenha, senão tava lascado. Ele nem responde. Se fosse Sara, eu estava perdido. Já ia multar meu carro, mas graças a Deus. Ainda bem que você Esse sabe. professor. Então vamos lá. Princípio da audiência contraditória. Eu até já comentei sobre isso uma determinada vez. Vamos lá. Gente, princípio da audiência contraditória. Infelizmente, eu acabei com o sonho de Sara. Sara postou no Instagram que ela queria advogar igual Suítes, mas já acabaram com o meu sonho. Eu perguntei, espero que não tenha sido ela. Ela disse, com certeza. Rapaz, infelizmente, na advocacia não é aquilo ali. Eu gosto demais, sabe? Dessas séries e tal. Mas, infelizmente, a advocacia não é aquilo ali. Por exemplo, nenhuma prova será levada por uma parte no processo sem que a outra parte tenha direito a realizar uma contraprova, a se manifestar. Para você ter uma ideia, no rito do júri, quando nós formos estudar, você vai ver com mais detalhe, mas você tem uma ideia. No rito do júri, quando você apresenta a resposta à acusação, você apresentou a resposta à acusação, vocês estão fazendo ali de ivermectina e cloroquina ali, quem já fez, né? O que é que acontece? Se você arguir uma preliminar ou juntar documentos, a outra parte, no caso a acusação, vai ter direito a uma manifestação. O juiz vai intimá-lo num prazo ali de 5 dias para ele verificar aquelas provas, aquelas nulidades que você arguiu. Para você ter outra ideia, no rito do júri, tudo que o advogado ou o promotor for utilizar, se ele for fazer leitura de um livro, ele, por exemplo, ele for falar bem assim, eu quero fazer uma leitura das Crônicas de Nárnia e mostrar uma cópia para o jurado, ele precisa juntar
3 dias antes da sessão plenária do júri, para que a outra parte tenha conhecimento. Se você for utilizar um vídeo, olha, eu vou passar um vídeo, né, do Investigação Discovery, quero passar um vídeo. Pode passar, você precisa juntar 3 dias antes para que a outra parte possa se manifestar. Então, não existe, infelizmente, né, não existe no nosso ordenamento jurídico uma audiência sem ser essa audiência contraditória. Quem já assistiu a audiência no juizado especial civil, eu acho que vocês não tiveram oportunidade por conta que o estágio de vocês já foi, né, nessa formatação aí esbagaçada. Então, o que que acontece? Quando você for assistir uma audiência de instrução, é uma situação automática. Se chegar, por exemplo, na audiência e uma parte fala bem assim, excelência, eu quero juntar esse documento. O juiz vai pegar aquele documento, vai digitar ali, né, e vai olhar para a outra parte, vai falar assim, doutor, o senhor vai se manifestar, e já vai te dar o documento para você poder olhar e fazer as suas considerações. No processo penal é a mesma forma, é a mesma situação, tá? Então lembre que nós temos essa situação, infelizmente, nós não temos aqui aquela situação, né, do elemento surpresa. Já lembra daquele Lei e Ordem? Já assistiu? Lei e Ordem no Universal? Né? Que a Olivia Benson está perdendo o caso, faltando 15 segundos para perder o caso, a tenente Benson chama o promotor Barba e diz assim, consegui trazer a testemunha. E aí o promotor diz assim, excelência, a acusação chama a sua última testemunha. Aí o advogado olha e fala, nossa, eu não sabia dessa testemunha. E aí o promotor diz, ganhamos o caso. Isso é só lá. No nosso, infelizmente, isso não vai acontecer. Você já vai para a audiência sabendo o que você vai encontrar. Você vai para a audiência sabendo quem são as testemunhas da acusação, a acusação já vai sabendo quem são as testemunhas de defesa. Para você ter uma ideia, e a gente avançar no princípio, até os jurados, se o advogado for bem, digamos assim, perspicaz, ele já vai para o júri sabendo quem serão os 21 jurados daquele dia. Existe uma lista, daquela lista serão sorteados 21, dos 21 precisam ter pelo menos 15 para iniciar a sessão, que serão sorteados 7 para compor aquele conselho de sentença. Então, por exemplo, se o júri vai ser designado para o dia 30, o sorteio acontece mais ou menos no dia 10, para dar tempo de intimar. Então, até isso você já vai sabendo quem vai estar lá. Você só não vai saber efetivamente quem é o conselho de sentença, mas tu já vai saber de quais 21 irão sair as 7 cabeças pensantes para decidir o seu processo. Entendeu? Posso prosseguir? Júlia, Patrick, pode, né? Misael, todo mundo tá aí. Tô vendo. Vai, Misael, acho que fica deitado na rede. Eu acho que ele se inspirou naquele advogado. Eu acho que Júlia quer falar. Quem? Júlia? Eu estava procurando, na verdade, um artigo aqui que esses dias eu estava estudando sobre provas. Oi? Tá me ouvindo? Ah, tá. Aí eu lembrei de um artigo aqui justamente sobre exatamente isso que você está falando. É o artigo 479 do CPP. Que fala assim, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Isso. Né? Tem justamente isso que eu te falei. Não tem aquele elemento surpresa. Né? Isso. Não tem aquela graça. Agora, eu claro, lembrei né? na hora que você falou. Aqui eu não posso falar, porque aqui está sendo gravado, mas existem formas e formas. Né? Existem formas e formas. Por exemplo, não vou falar aqui, por exemplo, não tem problema não. Tem que ser 3 dias úteis antes. Eu, uma vez, fui ser assistente de acusação. Juntei no último dia, 17 horas com o cartório fechando da cidade. Por quê? Porque eu sabia que aquele promotor era só substituto lá. E eu tinha plena certeza que ele não iria lá no outro dia, né, para poder fazer a carga do processo, para olhar aquilo. Eu sabia que ele ia fazer como a maioria dos promotores substitutos fazem. Estudam o processo, mas aí chega no dia do júri, mais cedo, pega o processo para ver se teve alguma atualização. A maioria faz isso. Mas o que é que eu fiz? Juntei no último dia, abri o prazo para ele. Ele não falou, porque eu já sabia que ele ia olhar só no dia. O que é que ocorre? O cartório, quando faz a movimentação no SAIPRO, que é processo físico, só diz assim, juntada de documento. Entendeu?
Então, eu não sei se ele achou que era procuração, não sei o que ele achou que era. O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei no dia da plenária, cheguei 7h15, conversei com o juiz, falei, excelência, eu posso dar uma manuseada no processo? Mas era história minha. Eu peguei o processo e sumi para a sala da OAB. Fui para a sala da OAB. Na sala da OAB eu fiquei até 8h15. Até que o oficial de justiça chegou e falou assim, o juiz está pedindo o processo para começar o júri. Falei, desculpa, passei do horário, toma aqui. Devolvi o processo, saiu da minha mão direto para a mão do juiz. E o júri começou. Né, o juiz perguntou alguma nulidade, eu falei, não, excelência. Ele também não arguiu nulidade nenhuma, precluiu ali e fomos para a plenária. O que acontece é o seguinte, quando eu utilizei as fotos, e as fotos salvaram o meu júri, ele questionou, falou assim, excelência, mas isso não está no processo. E aí o juiz falou assim, não, foi juntado. Né? Aqui, ó, juntada de documento. Aí ele, rapaz, eu vi essa intimação, mas acreditei que era outra coisa. Na verdade, assim, é raro acontecer. Mas se você agir, né? Isso aí não vale não, tá, gente? Isso é vagabundagem. Certeza. Não é de Deus, não. Mas assim, se você quiser, você consegue. Não é legal, tá? Não é crime. Não é crime. Cada um usa daquilo que lhe convém, né? Leia um livro, Teoria dos Jogos, do professor Alexandre Moraes da Rosa. Teoria dos Jogos do Processo Penal. Você vai aprender muita coisa. Quem for querer advogar, tá? Na área. Então, assim, acontece, tá? E por que eu vou te falar? E eu já fiz coisa pior. Eu já mostrei sem estar juntado. Aí você fala, professor, você é maluco? Não, entenda. Entenda. Se eu mostrar aqui para nós, tá? Nós estamos em aula, não posso falar palavrão, tô técnico. Mas imagine, se eu mostrar aqui para nós, olha bem. Se por acaso passasse um camarada pelado aqui atrás, filho, eu vou pagar a imagem do cara pelado aqui atrás. Mas tu vai lembrar toda vez do que tu viu. Uhum, verdade. Porque a sua memória não retira. O que é que eu fiz? Eu exibi algumas fotos no plenário. Aí o promotor falou bem assim, excelência, essa nulidade não pode. Eu falei, desculpa, retiro, desculpa. Aí o juiz foi e declarou e falou, doutor, o senhor não apresente novamente essas fotos. Eu falei, não vou apresentar. Mas o jurado já tinha visto. Entendeu? O jurado já tinha visto. Eu quero que você não tem como tirar da cabeça dele. O jurado já tinha visto. Então, assim, você paga de doido, você finge que não conseguiu e tal, e vai embora. Cara de pau e pronto. Para você ter uma ideia que isso é tão importante, que é uma alteração, eu vou falar isso depois, mas eu vou trazer para você. Isso é tão importante que o pacote anticrime trouxe uma alteração nesse sentido. Sabe qual é? O juiz que declarar aquela prova ilícita, ele não pode mais seguir no processo. O juiz que conheceu da prova ilícita no processo, ele não pode mais seguir no processo. Isso foi uma alteração. Eu tinha visto que o parágrafo 4º desse artigo, ele já tinha isso, né? Só que aí tinha sido vetado ou revogado, foi algo assim. E agora voltou de novo o pacote anticrime, eu não voltou sabia. No pacote e tudo aí, filho. Porque teve aquele ministro, foi o ministro fez lá, não sei falar o nome dele, que tinha suspendido esse artigo, não foi? Não, tá suspenso com aquela questão do 3A, entendeu? É FUX, suspendeu um monte de coisa suspensa. Só que assim, eu tô falando assim, o pacote de crime trouxe. Se cair ali, vai valer de boa, entendeu? Se cair essa liminar ali, vai valer de boa. Eu lembro que até na videoaula o professor falava o seguinte, que esse parágrafo, ele foi, acho que foi vetado mesmo, devido ao seguinte, que muitos advogados, tanto o Ministério Público, eles poderiam colocar provas ilícitas propositalmente dentro do processo para poder afastar o juiz afastar, exatamente. Se fosse um juiz, por exemplo, que fosse durão, que condenasse todos, o advogado faria isso, o advogado do réu. E se fosse ao contrário, o Ministério Público. Isso. Então, assim, a ideia é implantar isso. E não duvido de dar certo, não, porque ultimamente nós estamos num país onde a pessoa olha pro cara pela cor e diz que já presume que é bandido, meu filho. Passar isso aí, verdade, tá? É ou menos. Não vamos nem discutir o negócio do aborto, que aí só de Jesus, que aí nós não acabamos a aula. Eu ia pensar que você ia falar agora, quando você falou. Então vamos lá. Princípio da aquisição ou comunhão da prova. Já falei sobre isso aqui. As provas não pertencem a uma parte específica. A prova pertence ao processo. Tome muito cuidado com isso aqui. A prova não é sua. A prova é do processo. Por que eu estou te falando tome muito cuidado com isso aqui? Porque às vezes tem pessoas que vão advogar e só olha determinada coisa. Eu estou cansado de ver pessoas juntarem provas no processo que mais prejudicam do que ajudam. Então você tem que pensar bem
com o que você vai juntar no processo penal. Por quê? Porque tá tomando uma madeirinha colorida na hora da aula, e aí o que acontece? Você vai lá e junta um documento. Só que você, na sua pressa, não leu todo aquele documento. O promotor pode utilizar aquele próprio documento que você juntou, ler ele por completo e utilizar contra você. Entendeu? Isso aí é até aquilo que eu te ensinei lá no estágio. Por exemplo, eu costumo, em alguns processos, colocar as testemunhas da defesa, ou melhor, as testemunhas da acusação, como testemunhas da defesa. Por quê? Porque na prática, começa a mitigar isso aqui, tá? Na prática, alguns promotores entendem que as testemunhas da acusação são da acusação e da defesa, e cada um manda na sua. Só que, teoricamente, não é. Então, para evitar esse dano, eu vou e coloco também. Mas lembre o seguinte, que a prova é comum. Aquela interceptação telefônica serve para todas as partes. Aquelas fotos obtidas de forma lícita servem para todas as partes. Tá? Testemunha da acusação só falou para ajudar a defesa. Pode utilizar normalmente, sem nenhum problema. Tranquilo? Pode ir ou não pode ir? Pode. Princípio da oralidade. Michel, você tá aí, Michel? Michel não tá, saiu para atender alguém na pousada. Ó. Vou ter que dar falta de Michel. Sabia que... Aqui, moço. Ah, então responde. É porque o trem deu bichada aqui, eu tô apertando, o trem não vai. Pois é, então, já que o trem bichou, eu vou falar do princípio da oralidade, para você entender. O princípio da oralidade, do trem bichado. Veja o seguinte, princípio da oralidade. Predominância da palavra falada, principalmente depois da reforma de 2008. O que é isso aqui? Meus queridos, hoje, a preferência no processo penal, é que muitos atos sejam feitos na forma oral. Por exemplo, vocês fizeram a resposta à acusação, né? Resposta escrita à acusação. Existe uma outra peça, que nós vamos trabalhar ela ainda, chamada alegações finais sobre a forma oral. O que acontece? A ideia na reforma de 2008 é que se finalize tudo em uma audiência. Você vai ver que o princípio seguinte é decorrência disso. O que acontece? Princípio da oralidade. Os testemunhos devem ser prestados efetivamente na forma oral. Já imaginou a testemunha chegar lá com um pedaço de papel e falar bem assim, qual o nome dessa... Não vou falar nada. O advogado já mandou eu trazer o depoimento aqui no pendrive. É só conectar aí e copiar. Não existe isso. Agora, tome cuidado com a seguinte situação. A testemunha tem que prestar depoimento oral, mas a lei admite, olha que coisa, a lei admite, o CPP admite, que a testemunha possa levar breves apontamentos. É uma merda. A testemunha tem que falar de forma oral, mas ela pode anotar no post-itzinho e colocar bem assim, a cor da camisa do cara era azul. Né? Então era azul. O nome da rua era tal. Pode, sem nenhum problema. A lei diz que ela pode consultar breves apontamentos. Tá? Ela pode consultar breves apontamentos. E, claro, existem algumas autoridades que podem prestar certos testemunhos por escrito. A exemplo do excelentíssimo senhor doutor, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, médico especialista no Covid-19. Então, veja o seguinte, né? O que eu quero falar para todos? A regra é o princípio da oralidade. Tá? Excepcionalmente que alguns atos serão feitos na forma escrita. Por exemplo, a regra é você ir para a audiência com tudo preparado. É você ir para a audiência para finalizar tudo ali, o juiz olhar para você e falar assim, doutor Michel, 20 minutos para as suas alegações finais orais. A regra é essa. E tu olhar aquele microfone de locutor e falar, MM juiz, a defesa de ivermectina vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar os seus memoriais e tocar o pau ali. A regra é essa. Mas, não sendo possível, o juiz pode converter por escrito. Tranquilo? Mas jamais vai ser... Oi, quem ia perguntar? Eu. Fala, Bigode. Nesse caso da conversão dos memoriais, que em regra são orais, né? Eles serão escritos quando o fato for de difícil elucidação? Na verdade é o seguinte, existe um rol no artigo 403, acho que é parágrafo 3º, que diz o seguinte, né, quando for uma situação não de difícil elucidação, mas, por exemplo, existe uma pluralidade de réus, existe mais de um réu ali naquele processo, é uma situação complexa que
A defesa, por exemplo, imagine você fazendo uma defesa para 5 réus em um processo. Você não vai conseguir individualizar tudo aquilo ali em 20 minutos, tudo certinho. Nem o Ministério Público vai conseguir detalhar cada situação. Então, assim, em casos extremos, em casos de situação complexa, pluralidade de réus, entendeu? Às vezes vai ter alguma diligência, por exemplo. Às vezes finalizou a audiência, mas o laudo definitivo da droga, por exemplo, não está lá. Então vai ter uma diligência para poder localizar o laudo definitivo da droga. Aí se converte, entendeu? Mas a regra sempre é na forma oral. Ou então o advogado não fez, é covarde, não fez, e vai contar uma mentira para o juiz. Chega antes da audiência e fala, excelência, eu tenho uns outros compromissos inadiáveis. Se eu teria como converter, aí já chora para o promotor fala bem assim, não, por mim, tudo bem, pode converter. Aí ele leva para casa e se prepara todo, entendeu? Mas, fora disso, por exemplo, o juiz amigo de Júlia, misericórdia. Você pode até pedir ele para converter. Se ele tiver no dia ótimo, ele fala, tudo bem, doutor, tudo bem. Se ele não tiver, nego, ele vai falar bem assim, doutor, 1 réu só, 100 gramas de maconha, o promotor já vai fazer, fala logo isso aí para eu poder sentenciar. E não vai conceder. E aí você tem que ter cuidado, porque essa exceção, se você não conseguir fundamentar em nenhuma circunstância, não obriga ele a conceder aquele prazo, tá? Então, se ligue nessa parada aí. Vamos adiantar para terminar os princípios, senão quem ia perguntar? Ninguém. Princípio da concentração. Em regra, as provas devem ser produzidas na audiência. Pessoal, antes de 2008, como é que funcionava a sistemática da audiência? Antes de 2008, era uma coisa inusitada. Pra você ter uma ideia, antes de 2008 era assim. Primeira audiência era o interrogatório do réu. Antes de 2008. Primeira audiência era o interrogatório. O réu ia lá e já era interrogado pelo juiz. Terminava o interrogatório, o juiz dava um prazo para ele poder apresentar uma defesa chamada defesa prévia, que era facultativa. Era facultativa, ele apresentava se queria ou não. Podia colocar o nome de testemunha ou não. A defesa podia dispensar. E só depois é que tinha a audiência de instrução para ouvir as testemunhas. E depois ainda tinha mais um prazo para apresentar as alegações finais, que eram na forma escrita. Em 2008, o que acontece? Reformulou todo o procedimento e a regra agora é de audiência una. Professor, acontece? Raramente. Mas siga o CPP, diga que acontece. Então, o que acontece? Hoje a regra é audiência una. É audiência una. É chegar na audiência e começar a oitiva das testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, e aí se a vítima ainda for possível ouvir, né? De repente não é homicídio, mas pode ouvir uma tentativa ali e tal. Ouve a vítima, vê se tem esclarecimento de perito, vê se tem esclarecimento de mais alguma pessoa e depois passa-se ao interrogatório do réu e depois as partes vão fazer alegações finais, 20 minutos para cada parte, podendo ser acrescido ali de 10 minutos. O que é que acontece? A regra é essa, mas não impede dessa audiência ser fracionada, não impede da suspensão dessa audiência para a realização de uma diligência. Imagine você que no meio, a regra é que você produza todas as provas ali, mas no decorrer ali, no discorrer ali, vai ouvir Sara Sorriso, que está olhando para cá e sorrindo, não sei o que ela é, deve estar vendo o Patrick e está sorrindo, só pode. Aí o que acontece? O juiz está colhendo o depoimento de Sara e Sara agora cita o nome de uma outra pessoa. O juiz, promotor ou a defesa pode, a título de diligência, falar, excelência, essa pessoa que foi citada aí é indispensável. E aí vai se abrir uma diligência para ouvir aquela pessoa. Então, assim, o princípio da concentração obrigatoriamente não traz situação taxativa. Pode ser mitigado para a realização de alguma outra audiência. Ficou tarde, não tem como finalizar, tá? Então, não tem essa obrigatoriedade. A regra é essa, mas permite a mitigação. De boa? Pode ir? Vamos lá, Sarona. Princípio da publicidade. Esse aqui, a única pessoa que não conhece esse aqui é a Globo. O princípio da publicidade. Porque eu não consigo entender como é que os processos todos fazem segredo de justiça. A Globo, com exclusividade, trará para você detalhes agora. Né? É um negócio que eu não consigo entender. A menina estava lá na via de fazer o aborto. Ninguém sabia o nome da menina.
O satanás da mulher lá já descobriu o nome da menina e botou na rede social. Eu não entendo um negócio desse, não. Então, o que é que acontece? O princípio da publicidade vai ter que ser respeitado o quê? Os processos que são segredos de justiça. E entenda que segredo de justiça decorre de alguma situação legal ou de decretação. Ali tem segredo de justiça em tudo. Ali tem é menor, o direito do menor. Era segredo de justiça. Não tinha que estar fazendo aquele alarde todo ali. Por exemplo, né, eu costumo falar para meus alunos bem assim, eu falo, ó, se você estiver assistindo a audiência criminal, chegou um cara assim meio estranho, com um zóio muito grande, olhando para baixo, e o juiz pediu você assim, eu queria pedir aos estagiários que saíssem, porque agora é uma audiência, segredo de justiça. Ah, pode ter quase ideia que é o 213, 217, é mais ou menos isso ali. Não tem outra lógica, homicídio não é, furto não é. A tendência é que seja um crime contra a dignidade sexual. Você está assistindo a audiência civil. Chegou uma mulher nervosa, tipo Sara, pisando fino, com 2 advogados do lado. E um cara com a cara de besta, palermazinho, olhando para baixo e chorando. E a juíza falou assim, essa audiência do civil é segredo de justiça. É o quê? Divórcio. Litigioso que a mulher quer e o cara tá apaixonado ainda. É assim que funciona. Entendeu? Então, no processo penal, é a mesma coisa, filho. Os atos são públicos? São. Mas ele deve respeitar o sigilo, aquele sigilo, obviamente, decorrente de lei. Agora, imagine você, não sai brigando com todo mundo não, tá? Imagine você assistindo a audiência, aí a mãe do cara fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? E qual é o processo aí, senhora? É o porte ilegal de arma, meu filho, é ação penal pública incondicionada. Nós podemos assistir para ver a cara do elemento, tá? Para saber. E, por último, não menos importante, temos 2. Primeiro, princípio do livre convencimento motivado. Não é assim, não. Isso aqui, inclusive, segundo o professor, né, no meu ponto de vista, o melhor professor de processo penal desse país, né, Nestor Távora, segundo ele, isso aqui é uma mitigação, né, uma ofensa ao princípio acusatório. Por quê? Na verdade, não só ele, mas vários doutrinadores entendem que isso aqui é uma ofensa ao princípio do sistema acusatório. Porque, por exemplo, o princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a produzir provas. Ou seja, ele sai da condição de juiz. Né? O sistema acusatório não é todo mundo, cada qual no seu quadrado, um acusa, um julga, o outro defende. Né? Aqui não. Continua prevalecendo aqui essa situação. Por exemplo, Patrick, magistrado, chegou, analisou o processo e falou, rapaz, fiquei com dúvida nesse ponto aqui. Ele pode decretar uma prova de ofício. Ele pode solicitar uma diligência de ofício para sanar aquela dúvida dele. Esse é o princípio do livre convencimento motivado. Não existe uma prova maior do que a outra. Rapaz, esse bicho já vem com essa mensagem, faltam 10 minutos. Que ousadia. O que é que acontece? Não existe uma prova maior do que a outra. O juiz vai valorar aquela prova segundo quem? Ele. O livre convencimento motivado, tá? É daí que mora o perigo. É aí que mora essa insegurança jurídica terrível que nós temos no Brasil, que eu não consigo entender, porque o mesmo artigo aqui, o juiz entende uma coisa, o desembargador lê o mesmo artigo, olha assim e fala assim, não visualizo esta situação, e assim sucessivamente. Então, entenda que é justamente por isso aqui. Desde que tenha motivo, o convencimento é livre. Fala, Sara, você desbloqueou o seu áudio, era para quê? É a mesma coisa, o princípio e o sistema de valoração da prova? Isso. Só para isso? Você viu? É, porque no caso tem, tipo, 3 sistemas, né? Só que o adotado pelo Brasil é esse. O da livre apreciação da prova. Motivado. Isso. Você viu o fone dela, Patrick? Sem fio. Dos caros. Rico é outro nível, viu, velho? Rico de saúde, nem isso quer dizer o tempo. Oh, poxa, aí é muita pessimismo. E ela tava virando a orelha para mostrar. Pois é, vamos continuar. O outro aqui, o último. Ó, pessoal, eu trouxe a classificação de princípios, a que mais é usada, tá? Mas tem gente aí que divide princípio em subprincípio e tal. Essa classificação mesmo você vai encontrar metade no livro de Paulo Rangel, uma outra parte dessa classificação está no livro de Fernando Capês. Então, mas é a mais usual, a que mais vem cobrada em prova.
Adiantando aqui, porque o bicho disse que nós temos 10 minutos. O último princípio aqui. Princípio do favor ao rei. Esse aqui eu acho que você já entra na faculdade sabendo. Sabe qual que é? Dúvida pro réu. Em dúvida pro réu. Meu irmão, na dúvida, tem que interpretar favoravelmente a quem? Ao coitado, filho. A única exceção, e aí se você quiser anotar, a única exceção ao princípio do favor rei está na primeira fase do tribunal do júri. Tá? Na primeira fase do tribunal do júri não tem princípio do favor rei. Porque tribunal do júri, quem julga é o conselho de sentença. Então, a sentença de pronúncia, que é aquela sentença que o juiz vai mandar o réu para o júri, é uma mera admissibilidade. Então, na dúvida, o júri decide. In dúbio, pro sociedade. Tá? Os demais crimes, não. Os demais, in dúbio, pro réu. Ou, como diria o professor Anderson, na dúvida, o promotor fala, na dúvida, pau no réu. Pau no réu. Professor, já que o senhor falou de júri, no júri, o sistema vai ser a convicção do juiz, né? Então, esse princípio que o senhor acabou de falar não vai ser aplicado ao júri. Entenda, no júri, o juiz vai usar o livre convencimento apenas para fazer o juízo de admissibilidade. Ele vai verificar se tem indícios suficientes e autoria e passar a bola para os jurados. Ele faz a sentença de pronúncia e marca a sessão plenária para o júri decidir. O júri decidiu, ele só faz a dosimetria da pena. Aí olha que interessante. Na primeira fase o juiz usa para ver se vai pronunciar ou não. Mas na segunda fase, Sara, cadê Sara? Sumiu. Mas na segunda fase, quem vai utilizar o princípio do livre convencimento motivado vão ser os jurados. Por quê? Os jurados podem, por exemplo, você tem uma ideia, existe o quesito 3, os jurados podem decidir por qualquer causa, até por piedade, até por causa... Oi? É por isso que eu estou te perguntando, né? Porque na videoaula que eu assisti fala que a íntima convicção do juiz, que é um dos sistemas, que seria adotado pelo tribunal do júri. Porque lá os júris, os jurados, eles não precisam fundamentar a decisão deles. Diferente da sentença comum, né? E é por isso que não se encaixaria no livre convencimento motivado. Não, é por isso que eu estou te falando. Na primeira fase, o juiz usa. Na segunda, o jurado decide. O que é que acontece? Entende que o júri não precisa fundamentar. Isso é o que a teoria diz. Mas a jurisprudência já vem no sentido contrário. Por quê? Porque existe agora, por exemplo, um recurso chamado recurso de apelação quando o júri decide por prova contrária aos autos. Então, entenda, o júri ele não é obrigado a fundamentar. Isso aí é 100% de certeza. Só que, por exemplo, se ele julgar de forma muito discrepante, abre precedente para a anulação daquele júri e tem que ser designada uma nova sessão. Mas prevalece o que você acabou de falar. Na sessão plenária, na segunda fase, que a gente costuma chamar na segunda fase, o jurado não usa esse convencimento motivado. Ele não precisa realmente fundamentar. Mas o juiz precisa. Na primeira fase, ele precisa fundamentar. O jurado que não vai fazer isso. Deu para entender? Quem foi que você levantou a mão? Sara, sumiu? Desligou o microfone, Patrick. Nem presta mais, ó. Eu entendi. Por isso que eu desliguei. Ó, pessoal, é o seguinte. Eu não vou começar esse outro aqui porque não vai ter tempo de poder abrir a outra situação. Na próxima aula, a gente vai finalizar esse aqui e tentar matar tudo sob prova ilícita. Tentar fazer tudo sob prova ilícita para a gente poder começar as provas em espécie. Jonathan, Hã? você já mandou esse material? Não, tá salvo aí no vídeo aí. Não, manda lá no material de apoio e, se possível, com antecedência para a aula, para não ter que anotar tudo aqui, só fazer as observações. Olha, eu vou dizer para vocês, eu posso mandar, mas esse último pedido aí é muito difícil. Porque, infelizmente, assim, quando eu finalizo isso aqui já é no finalzinho do dia. Mas se algum dia eu conseguir fazer antes, eu mando. Isso aí sem nenhum problema. Mas, por enquanto, é um pedido, assim, muito difícil. Hoje eu acho que dá para mandar. Mas eu não consigo, por exemplo, eu não consigo preparar tudo antes. Porque de manhã eu faço... Pode dormir na aula, é? Todo mundo tá dormindo aí. O que acontece? Mas disponibilizar lá a gente dá um jeitinho aí. Outra coisa que não tem a ver com essa matéria. Muita gente ficou com uma dúvida aí, sexta-feira e tal, tá? A respeito de alguns assuntos.
Aí o que acontece? E eu falei com Júlia o seguinte, depois a gente vê para poder sanar essas dúvidas. Mas olha só, pessoal, tome muito cuidado com o que vocês vão assistir, tá? Existem muitas videoaulas de prática voltadas para a prática da advocacia. E se você, querido, digamos assim, e se você cair no conto do vigário de cair... Eu quero saber que hora o Matheus vai acordar. Eu só quero saber isso. O Matheus está dormindo na aula. Eu só quero saber que hora... Véi, agora que eu fui ver... Vou fazer a chamada. Eu já tirei tanto print disso. Matheus... Gente, tira print da tela, pelo amor de Deus. Oh, não, velho. Matheus... Tira.